The Last Dance, a última dança. Talvez essa seja a sua última oportunidade de surfar esse ciclo de mercado. Então, nosso vídeo tradicional de toda terça-feira, a gente vai trazer tudo o que está acontecendo de mais importante e relevante no mercado, analisar alguns dados on-chains e entender as oportunidades que existem no mercado. Só para lembrar, essa é uma call que eu faço todo sábado com os membros da minha comunidade fechada. Aqui no final tem até o relatório da nossa carteira, todas as alterações feitas, mas eu estou trazendo para vocês aqui todo esse relatório, claro, com exceção a carteira, que aí eu só mostro para os membros da comunidade. Antes, não esqueça já de curtir o vídeo, seguir o canal se você ainda não for um seguidor. Lembra de ativar o sininho para ser sempre notificado quando tiver um novo vídeo aqui no canal. E lembrando que aqui embaixo na descrição vai estar o nosso link do nosso grupo do WhatsApp 100% gratuito, onde diariamente eu mando análise bem completa para você já acordar muito bem atualizado no mercado. Então, eu gosto de começar a semana olhando o índice de medo e ganância. O que é esse índice de medo e ganância, só para vocês entenderem? Então, isso aqui é um termostato que ele marca de 0 a 100, onde 0 é medo extremo e 100 ganância extrema. Aqui corrobora muito aquela frase de Warren Buffett, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, ou seja ganancioso quando todos têm medo e tenha medo quando todos são gananciosos. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que geralmente o melhor momento para se comprar é quando o mercado está com bastante medo. Deixa eu só dar uma aumentada aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, o melhor momento para se comprar qualquer criptoativo ou qualquer investimento é geralmente quando as pessoas acham que aquilo morreu, claro, estudando, entendendo o valor, mas o momento que a gente está vivenciando agora é um momento de neutro, para a ganância é bem pequena. Tivemos alguns dados ao longo dessa semana que fizeram o mercado sair de um medo extremo, a gente vai falar um pouco sobre isso e quais são os catalisadores que está mostrando para a gente um horizonte temporal que a gente vai ver uma melhora muito significativa do mercado, beleza? Então aqui eu trago como é que está aqui o histórico da semana. Então, por exemplo, na semana passada esse índice de medo e ganância marcava 25, o que era um medo extremo, ou seja, era um excelente momento para se comprar. E eu vou te mostrar quem estava vendendo e quem estava comprando e quem você deve ser, qual momento você deve agir. E aqui, ó, cerca de um mês atrás, estava marcando ganância ali nos seus 68 pontos, tá? E aqui eu falo que o principal motivo que fez com que o sentimento de ganância retornasse foi o discurso de Powell. Quem é Powell? O presidente do Banco Central americano. E por que? Porque isso aí tem total relevância? O que isso aí tem... O que isso aí impacta no nosso mercado? Calma que a gente vai falar sobre isso. Então, o presidente do Fed, Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele discursou no simpósio de Jackson Hole. Então, vamos falar um pouco sobre isso ao longo dessa nossa newsletter, tá bom, pessoal? Então, fiquem tranquilos que agora a gente vai falar um pouco sobre todos os dados macros que impactaram no mercado ao longo dessa semana e qual é o ensinamento e perspectiva que a gente pode tirar daqui, beleza? Então, essa semana, como já vem sendo recorrente, tivemos diversos dados macro nos Estados Unidos impactando no mercado cripto. Então, dia 21, revisão dos dados de emprego, ou seja, o payroll. Eu vou explicar para vocês o que é isso daqui. No dia 21 também tivemos a ata do FONC sendo divulgada. E no dia 23, as falas de Jerome Powell, presidente do Fed, no simpósio de Jackson Hole. Vamos lá. Então, revisão do payroll. O que foi isso daqui? Então, foi feita uma revisão dos empregos americanos e constatou-se que foi gerado 818 mil empregos a menos do que o que era informado pelo mercado de trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho americano está se deteriorando, ou pelo menos está mais fraco ou não tão forte quanto, por exemplo, o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, especulava. Isso daqui impacta diretamente no que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é o corte na taxa de juros ou não, e o impacto disso diretamente no preço do Bitcoin e dos outros criptoativos. Então, vejam só, cerca de 818 mil empregos a menos do que o que era divulgado foi o que trouxe esse dado da revisão do payroll. Lembrando que esse dado acabou ali em março, tá? Porque ele pega o agregado dos últimos 12 meses, que foi até março. A gente já está em agosto, quase entrando em setembro. Isso daqui era para abalar bastante o mercado, tá, pessoal? Só que no mesmo dia nós tivemos a ata do FONC. Então isso aqui traz a perspectiva de todos os membros do que eles estavam pensando em julho, quando nós tivemos a manutenção na taxa de juros novamente. E bem interessante foi, eu destaquei alguns pontos aqui para ficar mais legal, aqui ó, nessa semana a ata do FONC foi divulgada, um documento que retrata, estou explicando o que é, né?
a última reunião da decisão do Fed. Então, eles citaram preocupações com a possível deterioração do mercado de trabalho de maneira mais acelerada que o esperado. Lembrando que eles ainda não tinham esse dado, isso aqui é de um mês atrás, eles não tinham esse dado da revisão dos empregos em 818 mil vagas para baixo. Se eles tivessem esses dados, provavelmente nós teríamos o corte na taxa de juros em julho. Isso daí mostrou que o Fed está atrasado em cortar os juros também, tá? Então, mas ali, o que o mercado interpretou? Que grande parte dos membros já estavam indicando uma preocupação com o mercado de trabalho, e agora com o mercado de trabalho se mostrando menos forte ou mais fraco ainda, essa preocupação com certeza cresceu demais. Aí ele traz que diversos membros eram a favor de um corte na taxa de juros já naquela ocasião. Então já tinha alguns membros, agora provavelmente temos mais membros a favor. Então, deixaram claro que o cenário atual, se o cenário atual se mantiver, teremos um corte na taxa de juros em setembro. Essa ata foi divulgada poucas horas depois da revisão do payroll, mas a ata é referente à manutenção de juros lá de julho, tá? O mercado precificou que o Fed não tem o que fazer a não ser cortar a taxa de juros em 50 pontos base e não mais 25. Então, quando saiu o payroll e a ata, o mercado ficou dividido, né? Então, o payroll trouxe uma notícia ruim, mas uma notícia ruim que corrobora o corte na taxa de juros. Tudo isso daí faz o mercado cripto subir. E, como o mercado precifica antecipadamente, ele já começou a subir um pouco naquele dia. Mas a cereja do bolo veio aqui na sexta-feira, onde o presidente do Fed, Jerome Powell, palestrou, né, discursou, na verdade, no simpósio de Jackson Hole, onde ele traz a previsão da política monetária dos Estados Unidos para os próximos 12 meses. Eles trouxeram alguns pontos aqui interessantíssimos que faz a gente ter uma clareza temporal com relação a mudança do cenário político-econômico dos Estados Unidos e o que impacta diretamente no preço dos ativos digitais. Lembrando que o Bitcoin é o ativo mais correlacionado com o corte na taxa de juros e a injeção de liquidez na economia. Então, no esperado discurso do simpósio de Jackson Hole, o presidente do Fed afirma que sua confiança cresceu de que a inflação está a caminho dos 2%. O que isso aqui significa? Significa que se a inflação está caminhando para o caminho no qual ele desejou, a gente não tem mais a necessidade de manter a taxa de juros elevada por muito tempo, porque a inflação já arrefeceu, o mercado econômico dos Estados Unidos já está começando a sentir o impacto do maior aumento na história da taxa de juros americana. E o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nessa sexta-feira que chegou a hora de ajustar a política monetária. Isso daqui talvez tenha sido uma das falas mais importantes. Na declaração mais forte, apontando o início no corte da taxa de juros, 18 de setembro, provavelmente nós veremos o início desse corte na taxa de juros. Eu vou mostrar para vocês qual é o impacto que isso tem no mercado cripto. Segundo o presidente do Fed, o momento e o ritmo dos cortes de juros vão depender dos dados, das perspectivas e dos balanços de risco. E o mercado já começou a precificar o corte para setembro, mas a grande discussão aqui é se vai ser de 25 ou de 50 pontos bases. Com isso, o Bitcoin saiu ali de 58, 59 mil dólares, chegou a ultrapassar os 64 mil dólares, com o mercado de cripto precificando um corte e um início de injeção de liquidez pela maior economia do mundo. Injeção de liquidez significa saída de capital da renda fixa para a renda variável, porque fica mais atrativo, fica menos atrativo lá. A renda fixa começa a pagar pouco, esse capital começa a migrar para a renda variável em busca de retornos melhores, e aí a gente consegue sempre alcançar novas máximas históricas em um cenário de expansão monetária. Perfeito, pessoal? E aqui eu trouxe como o mercado está precificando. Então, um corte aqui para setembro ainda está precificando em 25 pontos base, um outro corte aqui para novembro e um outro corte para dezembro. Então, o mercado está precificando 3 cortes na taxa de juros americana ao longo de 2024 ainda, tá? Isso daqui vai acelerar muito o processo de injeção de liquidez na economia. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, que eu acho que é o que vocês precisam mais se preocupar, porque todo esse ruído aí de cenário macro talvez seja muito, mas você precisa analisar pequenos gráficos para entender o momento certo do mercado. Então, aqui eu trouxe para vocês o gráfico dos long term holders, que são os investidores de longo prazo. Então, essa linha azul aqui é o supply, ou seja, a quantidade de moedas que eles têm em posse. E a linha preta, o preço do Bitcoin. Percebam que todas as vezes que o preço do Bitcoin está lá embaixo, a quantidade de Bitcoins que eles possuem é gigantesca, porque eles acumulam na queda. O mercado sobe, eles realizam. O mercado sobe, eles realizam. Uma onda, 2 ondas, dentro de um ciclo.
O mercado desabou, bear market, eles acumularam bastante. 2018 só tivemos uma única onda, tá? O mercado começou a subir, eles venderam bastante, tá? E aí a gente entra pro próximo ciclo com duas ondas. Então aqui, ó, o mercado começa a cair, eles compram, o mercado sobe, eles começam a vender, primeira onda. O mercado começa a cair novamente, eles acumulam de novo, o mercado começa a subir, eles começam a vender novamente, segunda onda. Primeiro, aí entramos em um bear market, que foi o mais recente de 2022, onde eles acumularam freneticamente, o mercado começou a subir, eles venderam massivamente. E desde essa venda aqui, que foi ali próximo do topo ali de 70 e poucos mil dólares, um monte de novos usuários entrando aqui, movidos pela euforia do halving, comprando o topo, e eles venderam aqui cerca de 1 milhão de bitcoins. E agora, desde o dia 30, que foi quando a gente começou a especular uma recessão nos Estados Unidos, carry trade da bolsa japonesa, eles acumularam aqui já mais de 1 milhão de bitcoins. Enquanto você está vendendo com medo e estava comprando na euforia, eles fazem exatamente o oposto. Vendem quando você está eufórico, tá? Então, corrobora muito aquela frase que a gente falou no começo. Tenha medo quando todos são gananciosos. Então aqui todos estavam sendo extremamente gananciosos. E eles tiveram medo, venderam. E agora estão tendo ganância quando todos têm medo. Então, recessão, carry trade, mercado caindo, eles acumularam de uma forma frenética. E os large term holders, que são os investidores baleiudos, acumularam mais no mês de julho que em qualquer momento da história do Bitcoin. Perfeito, pessoal? Então, pensem e ajam como investidores de longo prazo que compram fundo e vendem topos. Compram fundos e vendem topos. Compram fundos, vendem topos, compram fundo, vendem topos, compram fundos de novo. Não ajam na euforia, baseado pelo sentimento que é o comportamento das sardinhas que só perdem dinheiro nesse mercado. E aqui eu trouxe que a taxa de lucro e perda realizada desses investidores não está tão grande. Então, historicamente, eles realizam em momentos onde o seu lucro realmente está bem grande. A gente está num ponto bem interessante aqui ainda, onde eles devem continuar acumulando por mais um período de tempo até que eles comecem a realizar novamente. Até que a gente comece a buscar novas altas históricas acima de 100 dólares e por aí vai. E quando a gente fala de ETFs de Bitcoins, pessoal, os institucionais estão metendo ficha em Bitcoin enquanto vocês estão morrendo de medo, tá bom? Então, somente aqui, ó, na semana passada, esses institucionais acumularam aqui, ó, mais de 500 milhões de dólares em Bitcoin, mais de 8.400 Bitcoins. O maior volume aqui não tá aparecendo, mas aqui parece, foi na sexta-feira. Só na sexta-feira, a metade disso aqui foi comprado. Cerca de 4.400 bitcoins foram comprados somente na sexta-feira, em um único dia. E hoje nós tivemos um volume absurdo de compra por meio desses fundos de investimentos também. Um outro dado muito interessante que eu quero trazer para vocês é que 13 dos 25 maiores fundos de hedge dos Estados Unidos estão comprando bitcoins por meio desses ETFs. Os ETFs trazem respaldo jurídico, trazem um mercado muito mais familiarizado, trazem uma segurança para esses tipos de big players. Então, os grandes institucionais estão acumulando bitcoins por meio dos ETFs. Então, existiu até um rumor que esses ETFs só estão tendo pressão de varejo, não tem institucional. Por que eu vou falar isso para vocês? Porque 79% efetivamente é de varejo e somente 21% de institucional. Pode parecer pouco, mas quando você olha em números, você vê esses são os maiores ETFs, tá bom? Os top 10 ETFs. Todos eles, o que tem mais institucionais investindo é esse KKK, que tem 374 instituições investindo. Quando a gente olha aqui, ó, para o ETF de Bitcoin, a gente já tem 1.100 institucionais, pessoal. Esses ETFs foram criados no dia 10 de janeiro e já acumularam mais de 70 bilhões de dólares em Bitcoins. A gente está falando de uma grande pressão de compra por parte de grandes empresas, grandes instituições, inclusive a BlackRock e Shares. BlackRock é a maior gestora do mundo. Aqui a gente tem grandes players, pessoal, JP Morgan, Morgan Stanley, todos eles estão comprando ETFs de Bitcoin, principalmente da BlackRock. A gente pode perceber aqui, ó, que no último trimestre a gente teve um salto de 937 instituições para quase 1.200 instituições. Eu trouxe essa frase aqui porque reflete muito bem essa posição. O problema é que a adoção de ETF de Bitcoin no varejo é tão grande que faz com que a adoção institucional pareça pequena em comparação. Só que quando a gente olha em números absolutos, é muito maior. E se você ainda não curtiu esse vídeo e seguiu o canal, você é um baita no vacilão. Lembrando que aqui embaixo na descrição vai estar o link do nosso grupo do WhatsApp, 100% gratuito, onde você recebe análises desse feioso aqui todos os dias pela manhã e já acorda extremamente
muito bem informado, às vezes parece até um podcast, demora 5, 6, 10 minutos por vezes. E quando a gente fala de ETFs de Ethereum, a gente continua vendo uma saída líquida desses ETFs. Mas se a gente observar, essa saída é basicamente da Grayscale, coisa que já era dada pra gente. Isso aqui já era um dado mastigado que a gente já tinha precificado. Só o interessante é acompanhar que nos outros fundos de investimentos nós estamos vendo entradas e não saídas. Inclusive a BlackRock já acumulou mais de $1 bilhão em Ethereum em um período de 4 semanas de funcionamento. Perfeito, pessoal? Então eu trouxe aqui, ó, Nate Gerassi aqui é um dos maiores influentes entendedores de quando a gente fala, analista, na verdade, né, de ETFs. Ele trouxe aqui, ó, mais de $2 bilhões já entraram em ETFs spot de Ethereum desde o lançamento. 4 semanas. Para contextualizar, se visto cumulativamente, esses 2 bilhões seriam o top 4 lançamentos de ETFs neste ano. Então, quando a gente analisa friamente, parece que é ruim, mas é porque a gente está tendo uma saída da Grayscale que a gente já sabia que existiria e os motivos pelo quais já existe. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal. Então, se a gente tirasse a Grayscale, só o volume de entrada, isso aqui seria top 4 lançamento de ETFs só nesse ano, pessoal. Os 3 principais ETFs são todos ETFs spot de Bitcoin. IBIT, FBTC e ARK. Aqui é da ARK Invest, isso aqui é da BlackRock e aqui é da Fidelity, tá? Sozinho os shares ETF de Ethereum é top 7 em lançamentos. Então, somente o ETF de Ethereum da BlackRock é top 7 em lançamento de ETFs. Acumulou $1 bilhão, tá bom? E essa pressão de venda pela Grayscale, ela tem diminuído com o passar do tempo. E quando a gente fala de adoção de cripto, a gente compara muito a adoção de cripto com a internet, né? E quando a gente pega o gráfico para comparar, é muito interessante a gente perceber que o nível de adoção de cripto está sendo maior em comparado à internet. Eu trouxe até a curva de Roger para elucidar. Essa curva aqui, ela mostra para a gente a curva de adoção de qualquer tipo de tecnologia, onde depois ela foi melhorada, vamos dizer assim, aprimorada, e existiu aqui, né? Agora existe um abismo, onde a maioria das tecnologias elas vão morrer nesse abismo. Mas as que ultrapassam esse abismo aqui tende a ganhar o que a gente chama de mainstream, que é o mercado principal, o público geral. É aqui que você que entrou aqui vai botar muito cacau no seu bolso. Perfeito, pessoal? E aqui é um dado muito legal, né? Que a gente compara, ó, percebam aqui, ó. Cripto ainda está muito no começo. Nos primeiros 14 anos, a gente tem uma curva de adoção um pouco menor, a gente está ultrapassando o Vale, mas uma vez que a gente ultrapassa o Vale, para a gente alcançar o mainstream, é muito mais rápido. Então, por exemplo, o celular que ele demorou 14 anos para atingir 10% da população. E depois ele já atingiu 90% da população, muito mais no mesmo período. No mesmo período ele chegou aqui a 90% da população. A banda larga em 8 anos, mesma coisa. E nos próximos 8 anos já atingiu mais ou menos 90%. E o carro a mesma coisa. Então perceba que os primeiros 14, 15 anos a gente precisa passar pelo teste do tempo e virar mainstream. É o que o mercado cripto está a ponto de virar, talvez não nesse ciclo, mas no próximo ciclo, com uma adoção cada vez maior de institucionais, trazendo cada vez mais aplicativos, com a experiência do usuário cada vez melhor, facilitando a entrada de novos usuários por meio de diversas ferramentas que hoje já existem. Mas quando a gente fala de ciclo de liquidez, que é o que realmente faz o mercado subir, a gente pode perceber que o ciclo de 4 anos de liquidez global está prestes a explodir. Toda vez que a gente tem essa explosão aqui, que é mais ou menos a cada 4 anos, a gente vê os ativos de variáveis ou os ativos voláteis, fala como quiser, explodir, porque é como eu falei lá no começo, se você está investindo, por exemplo, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, as grandes baleias estão investindo em comprando título de tesouro, título de dívida americano, recebendo 5% ao ano em dólar, tá muito bom para quem tem muito dinheiro, mas uma vez que a taxa de juros começa a diminuir, isso para de ser incentivador. Esses investidores precisam buscar um retorno maior. E é aí que eles migram seu capital de uma renda fixa para uma renda variável, para um mercado de ações, um mercado cripto. Aí que a gente atinge sempre novos all-time highs. Então a gente já está começando a vivenciar esse processo de injeção de liquidez dentro do mercado. Atualmente, mais de 50% de todos os bancos centrais do mundo já cortaram seus juros e já estão injetando dinheiro na economia. É claro que está todo mundo na expectativa da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, que a princípio tem tudo para começar o seu processo de injeção de liquidez a partir do dia 16 de setembro. E a gente vê aqui, ó, que já mais de 50% dos bancos do mundo, como a gente falou ali em cima, já iniciaram esse processo de injeção de liquidez. A última vez que isso aconteceu foi aqui em 2020, culminando com o último bull market com o Bitcoin, vindo buscar aqui a casa dos 64, 69 mil dólares. Depois a gente começou a aumentar muito a taxa de juros aqui, ó, essa parte vermelha aumenta a taxa de juros aqui em 2021, culminando com um
bear market gigantesco em 2022. E agora esse processo está se invertendo novamente, com a gente injetando, os bancos centrais ao redor do mundo cortando seus juros, injetando dinheiro na economia, fazendo com que o ciclo se reinicie e o bull market tenha aquela segunda grande onda que a gente sabe que é avassaladora. Uma coisa bem interessante também, pessoal, é a gente avaliar o influxo de stablecoins para a gente saber se a gente está muito próximo de vivenciar uma grande onda de alta, porque stablecoins são moedas estáveis, as mais conhecidas são o USDC e o USDT, ambas pareadas ao dólar. Se esse volume de stablecoins ela é crescente, está crescendo muito nas blockchains e nas corretoras, significa que elas estão prestes a serem trocadas por algum criptoativo, ou seja, está prestes a ter um volume, uma pressão de compra nos criptoativos, isso daí alavanca o mercado e faz a gente entrar numa bull run novamente. E a gente pode perceber aqui que a gente está muito perto das máximas históricas, então a quantidade de stablecoins que existem hoje nas blockchains e nas corretoras é de 170 bilhões de dólares. Isso daqui significa uma baita de uma pressão de compra que só perde para níveis aqui de 2022. Perfeito, pessoal? E aqui já vai ultrapassar esse antigo all-time high e a gente está muito perto de começar uma nova bull run. Mais importante é entender para onde essas stablecoins estão indo. Então eu trouxe esse dado aqui para vocês. Claro que isso aqui são dos últimos 7 dias, que ele mostra as redes pelas quais estão tendo mais influxo de stablecoins. É interessante a gente avaliar aqui da seguinte forma. Então, por exemplo, se a Solana está entre as redes que mais está recebendo stablecoins, significa que a gente está prestes a vivenciar uma pressão de compra de alguns ativos dentro do ecossistema de Solana. E aí a gente começa aquele trabalho de formiguinha para entender quais ativos as métricas estão aumentando bastante dentro do ecossistema Solana e provavelmente eles estarão sendo comprados, seus preços de tela vão subir. No final do dia é isso que a gente procura. Perfeito, pessoal? Então, curtam o vídeo, sigam o canal e agora aqui é a parte que é somente para os membros, né? Então, alterações realizadas no portfólio ao longo da semana. Aqui a gente traz tudo que a gente comprou, tudo que a gente vendeu, aqui a nossa alocação e a variação do nosso portfólio. A gente criou um portfólio com $2.000 um ano e meio atrás, esse portfólio chegou a bater $101.000. Agora ele corrigiu, como todo o mercado. Naturalmente, se você um dia quiser ter acesso a isso aqui e muito mais, entre no grupo do WhatsApp, porque sempre quando eu abro vagas para minha turma fechada, eu comunico lá. Agora eu quero trazer para vocês aqui uma breve conclusão, mas antes, não esqueça, claro, de curtir o vídeo e seguir o canal, porque eu entreguei muito conteúdo de valor para vocês. Como eu disse, isso aqui é conteúdo de comunidade fechada. Eu só entrego isso aqui lá na comunidade todos os sábados que a gente faz um relatório da carteira e de tudo que impactou no nosso portfólio. Então eu trouxe aqui, uma breve conclusão. Essa semana o mercado teve tão esperada convicção que haverá o primeiro corte na taxa de juros em setembro e começa a precificar uma injeção de liquidez na economia por parte do governo americano. E a gente já viu o que acontece quando a gente tem uma injeção de liquidez. O corte de 50 bps na taxa de juros para setembro começa a ganhar força e hoje 40% dos investidores acreditam que podemos ter um corte nessa magnitude. ETFs de Bitcoin cada vez mais mostrando sua força e demanda. BlackRock incansável na missão de possuir o máximo de Bitcoins. Grandes instituições estão se expondo cada vez mais em Bitcoin por meio dos ETFs em uma velocidade de adoção nunca antes vista por qualquer ETF. Os ETFs de Bitcoin estão batendo todos os recordes de qualquer ETF já criados na história. ETFs de Ethereum cada vez com menos volume transacionado. Entretanto, não podemos ignorar o movimento da BlackRock, que em 4 semanas acumulou $1 bilhão em Ethereum. Investidores de longo prazo e grandes baleias estão acumulando como nunca, entendendo o momento oportuno do mercado. Espero que você também entenda esse momento oportuno. Faz alguns meses que o Bitcoin vem sofrendo uma pressão de venda gigantesca. Essa parte aqui é muito legal, pessoal. Por parte de corretoras falidas, então a gente teve Bitgox, diversas corretoras que iniciaram seu processo de ressarcimento ao longo desse ano dos seus clientes. Então isso aí causou sim uma pressão de venda em processo de ressarcimento e governos, tá? Então governo americano, governo alemão, a gente viu uma grande pressão por parte dos governos também. Entretanto, o mercado se mostrou extremamente resiliente, com o Bitcoin segurando bem na faixa entre os 50 e 60 mil dólares. Desde a criação do portfólio em julho, a carteira já teve uma valorização de mais de 36 vezes. Apesar da correção momentânea do mercado, no mesmo período o Bitcoin fez 109 vezes. É esse tipo de assimetria que você vai estar exposto entrando futuramente na comunidade ou até mesmo adentrando nesse mercado cripto, tá? Então, o intuito da nossa carteira é sempre bater o Bitcoin, senão não faz sentido, bastaria a gente apenas ter Bitcoin. Para isso, claro, a gente utiliza uma estratégia de sempre ter caixa, rebalanceamento de portfólio, estratégia de airdrops, está posicionado em grandes narrativas com grandes catalisadores. Perfeito, pessoal? Então, espero que tenham gostado.
dessa análise que a gente faz meio que um apanhado do que aconteceu na semana, trazendo narrativas, catalisadores, dados macros e dados on-chains. Essa vai ser a nossa call de toda terça-feira e na quinta-feira eu vou soltar para vocês uma callzinha de airdrop. Então já curte o vídeo, segue o canal, entra lá no grupo do WhatsApp e espero vocês lá. Fiquem com Deus, tamo junto, forte abraço.